Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje iremos estudar as rochas. Para início da aula eu trago aqui 3 questionamentos. De que são feitas as rochas? Como elas se formaram? Quantos tipos diferentes de rochas existem? E aí na imagem um exemplo de rocha, a taça, que é uma rocha que tem o formato de uma taça e que fica localizada no município de Vila Velha, no Paraná. As rochas são formadas por minerais. Os minerais são substâncias químicas sólidas e geralmente de origem inorgânica. Os minerais são formados por estruturas denominadas cristais. É possível identificar o mineral através do estudo de suas propriedades, como a cor, a dureza, a transparência e também o brilho. A maioria das rochas é formada por vários tipos de minerais. O granito, por exemplo, é formado por 3 minerais, são eles: o quartzo, o feldespato e a mica. O quartzo ele é um mineral bastante utilizado na fabricação do vidro. Já o feldespato é utilizado na produção de cerâmica e porcelana. E a mica é utilizado como isolante térmico, e também de eletricidade. A argila. A argila é um material resultante da desintegração por ação da água da chuva de algumas rochas que contêm o mineral feldespato. Esse material é bastante utilizado na produção de cerâmica, de tijolos, de telhas, de vasos, entre outros. Então, quando misturado com a água, a argila ela pode ser moldada e aquecida, originando um material duro e resistente ao calor, que no caso é a cerâmica. As rochas são agrupadas em 3 tipos, de acordo com a maneira como são formadas na natureza. E aí nós vamos ver os 3 tipos de rochas que estão representados aí nas imagens. As rochas magmáticas, também chamadas de rochas ígneas, as rochas metamórficas e as rochas sedimentares. Então vamos estudar cada uma delas separadamente. As rochas magmáticas. Essas rochas são formadas a partir da lava, que é um material proveniente das erupções de vulcões. Essa lava ela se esfria e se torna sólida, ou a partir do magma dentro da crosta terrestre. Então observe que as rochas magmáticas elas recebem esse nome porque são formadas do magma. Lembrem das aulas anteriores, o magma é aquele material pastoso que está presente lá no manto da Terra e é responsável pelas erupções vulcânicas. E aqui eu trago para vocês alguns exemplos de rochas magmáticas. O basalto, que é uma rocha bastante utilizada na construção e também calçadas. O granito, uma rocha utilizada em esculturas e bancadas de pia, além de tampos de mesas, entre outros. As rochas magmáticas elas formam a maior parte da crosta terrestre e se encontram geralmente abaixo do solo ou de camadas de outros tipos de rochas. Rochas sedimentares. Essas rochas elas são formadas a partir do acúmulo de sedimentos de outras rochas ou de organismos, como restos de animais e de vegetais que se depositam em locais como mares ou terrenos muito baixos. Então, para vocês entenderem como ocorre a formação das rochas sedimentares, preste atenção aí na figura. Então, veja só, a chuva, o vento e outros agentes de intemperismo, ou seja, agentes que provocam desgastes de rocha, acabam desgastando, quebrando essas rochas e carregando esses fragmentos. Esses fragmentos eles vão se depositando em mares e depressões de terrenos.
Acontece que, ao passar do tempo, o peso das camadas de cima acaba comprimindo as camadas de baixo, ou seja, pressionando, apertando as camadas de baixo. E a água, transforma os minerais aqui presentes. Assim se formam as rochas sedimentares. É importante destacar que isso não ocorre do dia para a noite. Isso leva milhares, ou até milhões de anos para acontecer e continua ocorrendo enquanto a rocha existir. Então perceba que as rochas sedimentares, elas são originadas quando sedimentos, ou seja, restos de várias rochas, de outras rochas vão se juntando e se compactando, juntamente também com fósseis, entre outros. Exemplos de rochas sedimentares. O arenito, que é uma rocha formada por grãos de quartzo. O argilito, que é uma rocha formada pelo depósito de grãos de argila. E o calcário, formado pelo depósito de sais de cálcio. Rochas metamórficas. Essas rochas elas são formadas a partir da transformação, ou seja, a partir da metamorfose de rochas magmáticas ou sedimentares. Então perceba, as rochas metamórficas elas se formam quando outras rochas, como as magmáticas ou sedimentares, elas sofrem uma transformação. E o aluno pergunta: que transformação é essa, professor? A ação do calor, a ação química dos minerais faz com que a composição dessa rocha, ou seja, a organização dos materiais, dos minerais presentes nela, mudem. E aí, ao mudar, a rocha ela se transforma em outra rocha. Então, intensas pressões ou elevadas temperaturas levam a uma mudança na organização dos minerais da rocha, ou a uma transformação dos próprios minerais. Então, quando uma rocha, seja ela magmática ou sedimentar, sofre intensas pressões e elevadas temperaturas, ou muitas vezes os minerais que fazem parte dessa rocha acabam sofrendo transformação, então essa rocha ela passa a ser chamada de rocha metamórfica. Por quê? Porque se originou de uma transformação de outra rocha. E aqui eu tenho um exemplo de rocha metamórfica, que é o mármore. O mármore é uma rocha bastante utilizada na fabricação de estátuas, de pisos e pias, certo? O gneiss e a ardósia também são exemplos de rochas metamórficas formadas a partir do granito e do argilito, respectivamente. Então, aí vocês veem o Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, um cartão postal do Rio de Janeiro. Creio que muita gente já viu, muitos de vocês já ouviram falar nessa imagem aqui, muitas vezes na televisão, em jornais. Então, o Pão de Açúcar aqui é uma formação de gneiss, uma rocha metamórfica, uma rocha que se formou a partir da transformação do granito. Portanto, uma rocha metamórfica. Aí nós temos também exemplos de amostras de ardósia. A ardósia ela é bastante utilizada em placas e em revestimentos e pisos. O ciclo das rochas. Eu falei para vocês que as rochas metamórficas elas são formadas a partir da transformação de outras rochas. Mas acontece que todos os três tipos de rochas que nós acabamos de ver sofrem transformações. E aí uma rocha ela pode originar uma outra rocha com características diferentes. Então vamos entender aqui, baseado nesse processo que nós denominamos de ciclo das rochas. Perceba aqui, vamos iniciar pela rocha metamórfica. A rocha metamórfica, quando ela sofre fusão, o que é fusão? É o derretimento dessa rocha. Então, o intenso calor sobre essa rocha pode fazer com que ela derreta, ela passe do estado sólido para o estado líquido. Então, quando a rocha metamórfica ela sofre fusão, ela se derrete, ela se transforma no magma, que é aquele material presente no manto da Terra e é responsável pela erupção vulcânica.
Então ocorre que esse magma ele é expelido para fora da Terra e ele sai na forma de lava. Então essa lava do vulcão, ela ao ser jogada para fora da Terra, ela acaba se resfriando e solidificando. Então, o resultado desse resfriamento é a formação da rocha magmática. Por que magmática? Porque ela se originou a partir do magma. Essa rocha magmática, quando ela sofre ação do intemperismo e compressão, ou seja, quando a chuva, o vento e outros fatores acabam desgastando essa rocha, quebrando ela, triturando essa rocha naturalmente, então ela vai formar sedimentos, pedaços de rochas que vão se acumulando, se sedimentando em mares e em depressões, e aí formando a chamada rocha sedimentar. Nós vimos há pouco que a rocha sedimentar ela é formada a partir de sedimentos de outras rochas. Então veja que nós temos a transformação nesse processo de uma rocha magmática em uma rocha sedimentar. A rocha sedimentar, por sua vez, ela também pode se transformar na rocha metamórfica, quando ela sofre ação de elevadas temperaturas e também de pressão. E acontece também que a rocha magmática também pode se transformar em rocha metamórfica, quando também sofre ação de elevada temperatura e pressão. Então, uma rocha, ao longo de muito tempo, ela pode se transformar em outra rocha, que se transforma em outra, que se transforma em outra, e assim vai ocorrendo. Então, é importante vocês compreenderem que, na natureza, esse processo ele ocorre constantemente. E vale lembrar que isso demora muitos e muitos anos para acontecer, mas isso não para de ocorrer, tá certo? Então, uma rocha sempre está em processo de transformação e a partir daí formando outro tipo de rocha. Então, gente, esse foi o conteúdo da nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Vou deixar aqui uma lista de atividades para vocês responderem e qualquer dúvida entre em contato comigo. Obrigado a todos pela atenção.